conto com uma possibilidade de técnica e eu vou conversar com vocês sobre quando que essa técnica ela é usada. Quando essa técnica ela é usada de duas formas, né? Pessoalmente, e pode ser usada em grupo, quando eu não tenho um grupo muito grande. Então, ela é muito boa para quem está começando. Hoje nós vamos ver a possibilidade de usar cadeiras e a possibilidade de usar um material de âncora. O que que é o material de âncora? Tá? O que que é um material de âncora? É um material onde eu ancoro. Alguém sabe o que que é âncora em constelação familiar? Opa, vamos desativar o som, já desativei. Âncora em constelação familiar é um termo que eles pegaram emprestados da PNL. Na PNL, eles têm um termo onde eu ancoro um pensamento, ancoro uma situação. O que que é PNL? É programação neurolinguística. Então, eu vou programar aquilo para ser daquela forma. Por exemplo, eles usam, né, tem uma coisa que eles fazem que é muito engraçado. Colocam um elástico na mão. Então, toda vez que você o pessoal do TCC usa isso. Então, toda vez que você pensa assim, ai, eu sempre faço tudo errado. Não, eu quero mudar esse pensamento, aí você vai lá e dá um puxão naquele elástico. Ou seja, eu vou ancorar com dor aquilo que eu quero parar. Então, a minha mente, depois de uma semana fazendo isso, todas as vezes em que eu pensar sobre aquilo, não. Então, eu vou treinar a minha mente. E o que é ancorar? É criar em volta de determinada situação, de determinado objeto, uma memória ou um significado. É dar um significado. Então, quando você ouvir o termo ancorar, ele quer dizer que eu estou dando um significado além daquilo que eu vejo. Então, por exemplo, uma cadeira, ela é uma cadeira. Mas dentro de uma constelação, eu posso ancorar nela a representatividade do pai, por exemplo. Então, eu posso colocar uma pessoa, vamos supor que eu tenho um consultório, estou sozinha. E aí, eu quero ancorar o pai da pessoa numa cadeira. Então, ao invés de eu pedir para ela posicionar as pessoas, eu posso pedir para ela posicionar a cadeira. Eu não trouxe os slides aqui porque eu quero mostrar a vocês, tá bom? Então, ó, gente, aqui tá um frio. Eu tô com uma calça embaixo da saia. Então, eu vou virar aqui o computador. E vocês vão entender por que que a gente faz o sulfite, tá? Por que que a gente usa o sulfite? Porque às vezes não dá para fazer cadeira. Então, agora, vocês vão ver, fixar. Vocês estão vendo aqui um espaço, não estão vendo? Um espaço. Então, o que que Sim. eu posso fazer? Estão vendo? Todo mundo está vendo? A gente vai trabalhar nesse espaço aqui. Todos estão vendo? Alguém não está vendo? Se não tiver, vira o seu computador. Seu computador não, desculpa, o seu celular de lado, tá? E aí eu pedi para vocês disponibilizarem sulfite ou cadeiras, porque vocês conseguem fazer isso online, tá? Então, estão todas me vendo aqui? Todas estão me vendo? Sim. Então, vou tirar para trás aqui. Ok? O que eu posso fazer? Eu posso pedir para a cliente, ao invés dela, vou passar aqui para esse lado, ao invés dela imaginar o pai dela, ela escolha um lugar para ele.
Então, vamos lá. Como é que eu vou organizar isso? Eu vou ter várias cadeiras para ver se fica tudo bom. Posso ter as cadeiras do lado, como se fosse um workshop. E eu posso usar esse espaço. Então, eu posso pedir para a cliente escolher um lugar para ela. E ela pode escolher um lugar para ela com a cadeira, com o sulfite, ou ficar de pé naquele lugar. Eu posso ficar de pé aqui nesse lugar. Tá? Vocês estão colocando minha cabeça, imagina a cliente. E aí eu posso pedir para ela, aqui, você está aqui, onde está o seu pai? E aí ela vai posicionar essa cadeira, ao invés dela posicionar uma pessoa. Então, estão me ouvindo aí? Bom que ela em pé. Quando nós temos um espaço e não temos pessoas, nós podemos usar a nosso favor esse espaço. E aí eu posso usar almofadas, por isso eu separei elas aqui. Olha, eu guardei elástico para mostrar a vocês, fui arrumar isso aqui, ó. Eles botam o elástico aqui, e aí falam assim, ai, Fátima, você é burra. Ai, não. Dou-lhe uma... Ah, não sou burra. Aí toda vez que eu falo uma coisa assim, depois, quando eu falar, eu sou burra, eu lembro, não sou, para eu não me machucar, tá? Então, voltei para a ancoragem. Vamos voltar aqui. Nós podemos ter almofadas. Estão me ouvindo bem? Eu estou com fone e é de propósito para vocês poderem ouvir. Mas fica um pouco longe para eu ver a carinha de vocês, tá? Então, qualquer coisa, abra o som e pergunta, tá? Então, eu posso ter almofadas. E essas almofadas eu também vou poder posicionar. Então, também é uma opção. Mas vamos primeiro com as cadeiras. O que as cadeiras vão fazer para mim? Elas vão representar. Elas vão... E eu boto assim, e a sua mãe? Coloca a sua mãe aqui. Aí eu estou bem aqui nesse meio assim. E aqui está o meu pai e aqui a minha mãe. E eu vou expressar como eu me sinto. Como eu me sinto olhando para ele. O que acontece comigo? O que acontece quando eu olho para minha mãe? E aí eu vou fazer todos aqueles procedimentos normais, né, da constelação. Então, ao invés de eu usar representantes, dentro de um espaço onde eu tenho um consultório, eu posso usar as cadeiras. Dentro de um workshop em que eu convidei várias pessoas, apareceram 4, eu posso posicionar as cadeiras. Ao invés de eu ficar angustiada, ninguém apareceu, vamos valorizar aquela pessoa que está com a gente, aquele cliente que veio constelar. Nós não vamos chorar, porque a gente convidou 12 pessoas e apareceram 4. A gente vai usar o que a gente tem, e é a cadeira, e é a almofada, e é o sulfite, que eu vou mostrar para vocês agora. Então, o que é isso? Eu vou ancorar aqui naquele momento o papai da minha cliente. E vocês vão fazer hoje que tem dinâmicas. Quem separou o sulfite vai constelar o colega, tá? Quem quiser. Bem simples, tá, gente? Vocês não vão trazer aquele pepino, não, tá? Não existe problema simples, mas tenta manter algo simples para o seu colega. Tá? Então, aqui, a gente vai ancorar por aquele momento. Nesse momento não é uma cadeira. Nesse momento é a mãe da cliente. Ela não é uma cadeira qualquer. Nesse momento, ela carrega todas as emoções e sentimentos da cliente em relação à mãe. E aí, vocês querem fazer um teste aí? Peraí, não vou sentar no lugar do pai, não, né? Vou sentar nessa aqui que ainda não está ancorada. O respeito ao trabalho. Quem aí conseguiu cadeira?
Conseguiu o banco, tá? Quem não conseguiu vai fazer com sulfite. Então, eu vou mostrar como é que é com sulfite, tá? Vocês vão ver aqui que eu peguei esses marcadores, tá? E eu vou fazer a mesma coisa. A cadeira, ela é usada principalmente quando você tem espaço. E você tem mobiliário. Tem gente que tem um espaço enorme. Tem gente que tem uma amiga que tem uma sala e faz lá. Tem gente que não tem, tá? Inclusive, na PNL, eles fazem uma coisa que eu vou explicar para vocês saberem que isso não é constelação, isso é PNL. Programação neurolinguística. Eles usam uma coisa muito parecida com a constelação, mas pede para a pessoa assim, senta aí no lugar da sua mãe. O que você sente olhando para você? Nesse momento, eu não estou constelando. Isso se chama programação neurolinguística. A minha memória, eu pego aquilo que eu imagino da minha mãe para eu criar empatia. Mas eu já saí daqui. Então, se isso acontecer e alguém fizer isso, isso é um exercício de PNL, programação neurolinguística. Na constelação, a gente não toma o lugar, não fica testando o lugar do outro para ter empatia, tá? Principalmente do nosso pai e da nossa mãe. A professora, mais uma professora, ensinou assim, é a metodologia dela. Se você quiser entender como que ela faz, você precisa buscar. A constelação por Bert Hellinger, normalmente a gente quer sair, né, desse lugar do pai e da mãe, tá bom? Então eu posso usar cadeiras. E vocês vão usar hoje, quem quiser usar cadeiras, se tiver. A outra forma é uma forma muito boa e muito fácil também para aquelas pessoas que têm um consultório menor. Apesar de que parecer um espaço maior e bem grande assim para algumas pessoas, nós podemos entender que num espaço com alguns metros quadrados, um espaço maiorzinho, porque a gente sabe que consultório, né, normalmente não é um lugar muito grande, mas a gente consegue. Normalmente não tem aquela mesa de centro, normalmente a gente consegue chegar uma cadeira mais para o lado, e aí nós podemos ter o nosso sulfite, tá? Nós podemos ter o nosso sulfite. O que eu vou recomendar a você, tá? Você vai fazer uma linha. Essa caneta aqui não escreve direito. Nasce do sulfite, tá vendo? Aqui, ó, fiz uma linha. Mas é que não, essa caneta aqui não escreve muito bem, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Todo sulfite que você usar, você vai fazer essa linha aqui. Estão vendo aqui? Estão vendo? Agora melhorou? Então, você vai pegar o sulfite, e o sulfite você vai fazer essa linha. Por quê? Quem arrisca aí entender por que a gente faz essa linha? É para onde está Para olhando. marcar a posição, para marcar a posição onde ele vai colocar, né? Onde a pessoa vai direcionar. Muito bem. Como se fossem os olhinhos do representante. Porque eu preciso saber para onde ele olha. Muitas pessoas, às vezes, compram os representantes. Uma vez eu comprei um muito bonitinho na China, que são os de madeira, que tinha no site, eu uso muito eles, mas eles não têm olhinho. Então, é porque eu uso eles só para exemplificar. Mas, se eu fosse usar para um atendimento, eu poderia pegar uma caneta e desenhar o olhinho dele. Ou colar um papelzinho para ele ter o olhinho. Para eu poder saber por quê. Porque, às vezes, o cliente, ele vai pegar isso aqui e ele vai colocar o pai. Vamos pegar aqui, ó. Aqui vocês estão vendo? Estão vendo? Sim, né?
Então, o cliente coloca o seu pai. Aí ele acha que o pai ele colocou olhando para o outro lado. Não, mas o pai está olhando para cá. Ele fez assim, mas eu achei que era olhando para lá. Coloca a sua mãe. Aí ele coloca a mãe olhando para o pai olhando para a mãe. E aí ele acha, e ele fica aqui, por exemplo. Então, eu posso usar o sulfite como uma âncora. Então, o sulfite, ele é usado principalmente quando eu vou atender, as pessoas dentro de um consultório presencial, mas eu posso usar ela também online, tá? E aí, a gente vai... Só como é que a gente usa online? Ao invés da gente ter o sulfite, a gente pode pedir ao cliente para ele providenciar uns 4, 5 sulfites ali para a gente orienta ele a fazer aquela marquinha, e aí, na hora, o que ele vai fazer? Ele pega a caneta e ele pode escrever ali, ó. Escreve aí, pai. E aí ele escreve aqui, pai. Escreve aí, mãe. Então, ele sabe exatamente quem é quem. Dinheiro. Então, eu posso me apropriar de objetos para ancorar. Depois, a gente joga esse sulfite fora, tá? Então, assim, quando você usa cadeiras, elas estão reunidas com aquele propósito. Não vamos chegar na nossa casa, na nossa cozinha, e sair colocando a cadeira, né, gente? É só no momento do trabalho. Tem muita gente que às vezes começa ali e começa a fazer teste. Cuidado, para você não se desconectar, tá bom? Assim que a gente faz, a gente bota representantes dessa forma, sempre com a setinha. E agora, por último, mas não menos importante, eu vou trazer, e aí vocês vão praticar entre vocês, tá? Eu vou pedir licença a vocês, que eu vou tirar o meu sapato, porque eu não vou pisar na almofada, né? E eu preciso trazer para vocês algumas questões aqui. Eu vou tirar esse sapato, essa meia. E existem formas de usar a almofada. E a gente precisa ter muito cuidado, tá? Sabe? Eu posso posicionar a almofada. O problema da almofada, não tem olhinho. Eu já tive aluna que bordou ali um xizinho, que bordou 2 florezinhas, como se fossem os olhinhos para usar. Então, a gente coloca a almofada aqui. E aí pode ser que o cliente, né, dá uma almofada para você, ele fica em cima. Cuidado! Tem cliente que se desequilibra. Então, cuidado com essa técnica aqui. Você pode, às vezes a gente quer botar um representante para ele. E aí ele sobe em cima. Você não precisa, você tem que pedir para ele muito cuidado, porque tem almofada que as pessoas podem se desequilibrar, especialmente idosos. Então, se você tiver uma almofada fininha, um futon, e aí ele botar uma almofada para ele em algum momento, tá? Aí ele pode subir em cima. Fora isso, normalmente não precisa. Normalmente ele fica, tá? Ele coloca. Às vezes você quer que ele coloque a almofada para você saber onde ele está e posicionar o resto. Posso fazer isso, assim como o papel, assim como a cadeira. Né? Então, eu posso botar. Né? Então, vá para o seu lugar, aí a pessoa vai para o lugar dela. Cuidado com a almofada, que se ela for uma almofada, as pessoas podem se desequilibrar, tá? Então, a almofada é a mesma coisa, só que eu preciso que as almofadas eu saiba onde é a frente. Então, eu posso posicionar aqui o pai, e aí eu peço ela, agora posiciona alguém para sua mãe. E aí ela posiciona alguém para a mãe. Estão vendo as almofadas aqui? Não sei se vocês estão vendo. Estão vendo, ok. Tá? Então, hoje é prática. Hoje, eu estou tendo a oportunidade
de olhar posicionamento, como o cliente posiciona em outros lugares, quando não tem pessoas, quando não tem bonecos, quando de repente você viaja, né? A gente tem ali a Roberta, que mora mais perto de mim. Então, vamos supor que a Roberta chega, quero constelar com você. E eu precisar usar um espaço sem representantes, e talvez a gente queira fazer algo mais dinâmico. Durante muito tempo, eu dava workshop de 9 às 5, aos sábados. Era uma coisa incrível. Mas precisa levantar. Então, as pessoas precisam levantar e eu preciso levantar. Porque se eu ficar sentado, não tem movimento, é completamente diferente. Vocês repararam que essa é a primeira vez que vocês estão me vendo em pé? Aqui, a maioria, né? Uns que já me conhecem. Mas por quê? Porque a didática, né, a teoria, ela pede que a gente faça isso. Mas eu quero começar a trazer movimento para vocês. É isso que a gente vai fazer hoje. O que nós vamos fazer, tá? Então, primeiro eu vou responder perguntas. E em seguida... Opa, deixa eu tirar as almofadas aqui, que eu não gosto dessa bagunça. E em seguida, você vai atender uma colega. E aí você vai colocar, a colega vai colocar na casa dela, tá? Vamos lá, a Charize vai atender a Roberta. A Roberta, na casa dela, vai posicionar os representantes e vai tentar achar um espaço em que a Charize perceba ela, tá? Ok? Aqui a questão mais é fone. Mas a ideia é só vocês praticarem, não é constelar, é vocês praticarem a conduta. Escolhe alguém para você, escolhe alguém para o seu pai, escolhe alguém para o seu dinheiro. Posiciona ela. E você vai olhar como ela posicionou. É isso que a gente vai começar a fazer hoje, tá? Não temos a intenção de sair resolvendo todo o problema da colega. Combinado? Não temos. Nós temos a intenção aqui de observar como que a gente conduz, se a gente fica inseguro, se a gente esquece de pedir para ela escolher um lugar para ela, se a gente... Como é que ela comporta, como que eu conduzo, tá? Então, o nosso objetivo aqui é se conhecer enquanto condutor de um trabalho, tá? Esse é o nosso objetivo inicial, porque eu preciso me conhecer. Aí fiquei com vergonha, fiquei com medo, não sabia o que fazer, porque é ali que a gente começa a treinar no que a gente precisa. Tá? Então, a gente vai separar em dupla já já, quem não puder, não tem problema. Estou voltando aqui para o meu lugar e vou olhar as perguntas de vocês. Feito? Então, vamos lá. Vou ficar só assistindo, melhoras, Vinícius, estou no trânsito, ainda não terminei, estou atrasada, direcionamento do olhar. Então, não tivemos nada aqui de extraordinário. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer duplas, tá? E vocês me confirmem. Vocês vão entrar na sala. E na sala, gente, aproveita, ó. Mas aproveita, assim, quero olhar meu dinheiro, quero olhar minha relação com a minha mãe. Para o colega posicionar você e o que você quer olhar, tá? Então, aproveita nesse sentido. Agora, se você chegar assim, olha, eu não irei participar, pode assistir, Angélica. Agora então, eu comprei um apartamento e tomei um golpe, e eu quero entender por que isso está acontecendo. A gente marca uma constelação, não vai no treinamento do seu colega trazer isso, porque o seu colega pode botar você, o apartamento e o golpe, mas aquilo não vai muito adiante. Talvez você precise, por quê? Porque normalmente golpes ou vai ter com o morador anterior, com o proprietário anterior da casa,
ou ele vai ter e vai ter com questões da sua família, tá? Então, isso é uma outra história. Então, vamos olhar assim, eu quero uma coisa mais simples, assim, nada é simples, tá? Vou ser bem sincera que nada é simples, mas evita problemas elaborados e problemas de saúde também, tá? Questões de saúde são questões que a gente não vê num treinamento, a gente vê de forma séria, tá bom? Então vamos lá, número 1, a gente vai fazer duplas, e aí uma vai constelar um tema, não é bem constelar, é posicionar, tá? Roberta não vai poder, né, Roberta? Vai, vai. E aí você vai pedir à sua colega lá da casa dela para ela posicionar os bancos, se ela conseguir, ou o papel. E aí pode ser que você, depois que ela posicionar, você pode perguntar como ela se sente. Ela vai ter que vir aqui, porque nem todo mundo está de fone. Umas vão estar com celular, e aí elas podem te mostrar. Não tenha muita expectativa de como ela vai te mostrar, porque muita gente não tem equipamento para isso, tá? Eu lembro de uma cliente que ela queria fazer com cadeiras, e aí a gente teve que botar um fone nela, tá? E ela colocou o celular afastado. E aí ela voltava para falar. Era como ela queria. Não é o melhor dos mundos. Mas hoje a gente tem fone sem fio. Então, se o seu cliente tem fone sem fio, é possível fazer isso. Se ele não tiver fone sem fio, fica mais difícil. A não ser que o celular seja muito bom, tá? Então, a gente vai experimentar as dificuldades do digital, tá? Então, vamos lá. Vou fazer as salas. Problema equipamento, gostaria de observar. Não tem problema, você pode observar. Vamos fazer aqui, ó, 6 salas. A gente está com Angélica, Charize e Priscila. Charize e Priscila fazem. A gente está Noeli e Alexandra. Vocês podem fazer? Roberta, Luiz e Dani. Acho que quem não puder fazer não tem problema. E eu vou estar entrando nas salas, tá? Elaine, Fabi e Lígia. Tá? A Lucimar e Margarida Thalita vão fazer. O que você vai fazer? Você vai conversar com a sua colega. Hoje eu não posso, a Lígia não pode. Não tem problema, Lígia, só assiste. O Luiz está no trânsito. Não tem problema. Roberta pode, Dani pode, né? Alexandra pode. Não tem problema, Lígia. Não precisa pedir desculpa, não. Tá tudo bem. Você pode assistir. Então, a gente vai fazer o seguinte: vai escolher quem vai fazer primeiro e ela vai trazer o tema. A gente tem que posicionar a pessoa e o tema dela. É isso que a gente vai fazer agora, tá? E aí a gente pode observar ali, tá olhando na direção dela, tá olhando para fora, tá? Quem for mais avançado e quiser colocar alguém ali onde o problema está olhando, aí é com vocês. Tem autorização, tá? A Charisse sabe fazer já. Quem está chegando agora pode treinar só colocar a posição. A evolução, ela é natural. Mas a gente precisa entrar em contato com outras formas desse trabalho, pra gente, porque às vezes a gente precisa de confiança. E aí, quando a gente pede ao cliente para ele se posicionar e posicionar o problema, se for cadeira, eu vou ver para onde está direcionado. Então, até aqui é bem simples. Pedir o cliente, ele vai trazer o assunto, você que pede para ele escolher um espaço para ele, onde ele está, e escolher onde ele coloca o problema em relação ali no espaço, tá? É isso. A gente não vai avançar muito, a gente está praticando. Tem dúvida quanto a isso? Alguém está inseguro, está com vergonha de pedir o colega? Não? Tá todo mundo bem? Então a gente vai para a nossa sala. Ficou Angélica e Charize e Priscila na sala.
Lucimara, Margarida, Thalita e Vinícius numa outra sala. Eu sei que vai ter gente que só vai assistir. Lígia, Fabi e Elaine em outra sala. Dani, Luiz e Roberto em outra sala. Alexandra, Noeli em outra sala. Quem quiser e não estiver participando, pode assistir, tá bom? Pode assistir, perceber, entender, tá bom? Entrem nas salas e eu vou acompanhando vocês. Charize, você consegue entrar? Eu botei você na outra sala.
Oi, Luiz, você viu as posições? Já? Oi, tudo bom? Vi, sim, vi. Ah, bom. Foi ótimo, muito Eu, bom. eu saí da reunião inteira e voltei de novo. Vou deixar aqui no internet. Pois é, eu não sei se eu estou dentro da reunião, acho que estamos, né? Só tá eu e tu aqui, na reunião inteira. Eu acho que logo, logo vem a Roberta. Sim. Tá bem, então. Mas Agora foi o muito pessoal vai interessante. começar a sair das salas e entrar aqui, pelo que eu estou entendendo. Uhum. Eu gostei muito, viu? Muito, muito interessante. A Dani foi bem, a Dani, né? Foi bem perspicaz ali não só na condução, mas na temática toda. Fico feliz que você tenha gostado. Tomara que a Roberta também receba essa energia aí, né? Mas foi muito interessante. Tá? Eu já fiz alguma constelação num curso livre, no modo livre, né? Mas aí depois nunca mais fiz. Então agora estou aprendendo dentro das metodologias. Então, eu também fiz uma formação, né, de uma forma mais livre, e decidi fazer a pós também realmente para ter uma metodologia diferente É e verdade. acrescentar mesmo, né, questões que às vezes a gente não consegue ver no curso, né? Eu fechei o módulo 2 ontem, a receita. Então, eu vou iniciar o módulo 3 agora. Mas vamos aprendendo. Não dá para Isso parar. aí. Eu também, eu estou iniciando, acho que eu estou no terceiro, mas eu ainda não fiz a prova, não, estou na metade dele. Fiz a prova ontem. Ontem eu fiz a prova do módulo 2. Do 2. Então agora amanhã eu vou iniciar o 3. E você, Roberta, você está em qual ponto do curso? 7 ou 8? É que seu microfone está fechado. Desculpa. Eu tô no 7 ou 8. Tô terminando o 7, tô indo pro 8, já vai iniciar o 8. Coisa boa, já Mas, tá adiantada já. sim, mas eu nunca tive contato algum com a constelação. É a primeira vez. Entendi. Por isso que eu perguntei para você se você já tinha, porque pela forma como você conduziu ali, é alguém que já conhece ou que já participou alguma coisa, né? Sim. O Luiz também. Qual cidade você é, Luiz? Eu sou de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Ai, legal. Bem no sul do país. Bar. Você é da onde, Dani? Eu sou do interior do estado de São Paulo, sou de Franca. Uma amiga minha morava lá. Olha. Agora hoje não, hoje ela mora em Sorocaba. Onde é dos Balões? É Sorocaba, não é? Não, tem outro nome. Esqueci. Boituva. É perto. Mais ou menos. É perto. Você é de onde? Hoje eu moro na França e divido de vez em quando em Portugal. Muito bom. Eu estava semana passada em Portugal, agora já estou na França. Esse povo internacional, gente. Olá, olha, então a gente aqui. Qual foi o objetivo desse trabalho? Criar em vocês liberdade, tá? Trazer uma liberdade, trazer uma possibilidade. Muitas vezes a gente começa ali e a gente vai para o boneco. Ou às vezes a gente já é raro, tá? Mas começar no boneco e pedir para a pessoa ficar em pé numa situação, por exemplo. Isso pode acontecer, uma possibilidade. É mais difícil para o cliente, porque ele fica focado ali no atendimento, mas também é uma possibilidade.
Então, quando a gente entra nesse trabalho, esse trabalho também entra na gente. Então, é importante que a gente pare com os nossos vícios de atendimentos. Por isso que a gente pode, não, a gente pode trazer o cliente para uma experiência com o banco, para uma experiência com a cadeira, para uma experiência com o sulfite, para uma experiência com a almofada. E por que que eu trago isso para vocês? Porque às vezes a gente está acostumado a atender de um jeito, mas a gente sofre uma angústia, não porque a gente está fazendo isso sempre, mas porque às vezes antecedendo um atendimento a gente fica assim, eu não quero atender essa pessoa com boneco. Então, não sei se eu quero atender essa pessoa com essa técnica, tá? Por quê? Porque constelação, ela é posição e fenômeno. Ela é ancoragem em fenômeno. Posição não necessariamente, porque a posição ela implica em direção, ela implica em movimento, ela implica. Ela é a pessoa e o fenômeno ele é representado por essas âncoras. Então, quando nós temos a consciência de que acontece algo ali, que é um fenômeno, e a gente está em contato com isso, a gente consegue, né, fazer um bom trabalho. Tá bom? Então, deixa eu ver que horas tem, né, gente? O povo, ó, já passou o horário. Então, deixa eu encerrar as salas aqui. E aí, alguém tem perguntas? Eu vou ali na sala resgatar os colegas e volto em um minutinho. Depois todo mundo podia, acho que, né, se juntar ali no Instagram. Pode até ser. Voltei, vou encerrar a última sala ali. Perguntas? Então, vou recapitular. A gente faz isso como uma possibilidade e sair do treinamento do óbvio, né? As pessoas pegam os bonecos, que na verdade não são bonecos, são âncoras, são representantes, e aí senta ali e acha que é aquilo. Aí faz aquilo tantas vezes que acha que é automático, esquece de sentir, esquece de pensar, esquece de observar, não dá nem tempo. Bert, ele diz que a alma é lenta. Então a gente precisa dar tempo para o cliente. Tempo dele ficar em cima da situação dele, tempo dele olhar a questão que ele está trazendo. A verdadeira constelação, ela não dura, assim, o tempo de duração dela é curto. Aquelas constelações que duram 3, 4 horas, elas não estão chegando no essencial ou a pessoa acabou colocando vários emaranhados ali. Mas o tempo do cliente, ele é lento. Então, eu preciso deixar o cliente sentir o que é estar no lugar dele. Eu preciso deixar o cliente sentir aquilo que ele está olhando. E isso pode ser com os representantes de bonecos, com o sulfite, com a cadeira. Assim como numa constelação em grupo, eu preciso deixar um tempo para que o meu representante sinta o que está acontecendo com ele. Então, hoje a gente abriu um campo que é um campo onde eu não detenho o poder das posições dentro do ambiente online, por exemplo. O meu cliente posiciona, livre da minha mão, livre da minha expectativa. E aí eu fico livre dele e ele de mim, porque ele posicionou. E é interessantíssimo, porque o constelador, quando ele está há muito tempo usando o mesmo representante,
ele inconscientemente ancora informações ali. E aí era uma coisa que eu queria falar para encerrar. A constelação com cavalos, ela é baseada em ancoragem. Por isso que eu tenho um cavalo que representa a mãe, eu tenho um cavalo que representa o pai, eu tenho um cavalo que representa a doença, eu tenho um cavalo que representa a saúde. Então, por isso que cada cavalo ele representa uma coisa, e cada posição do cavalo representa uma coisa. Então, o cavalo abre e faz um xixizão assim, ele está liberando alguma coisa. O cavalo vai e ele defeca, quer dizer que não existe mais nada entre aquelas pessoas. Né? O cavalo, ele se curva, um representa o irmão, um representa o parceiro. Então, cada cavalo tem um significado, por isso que o constelador com cavalos, ele sabe o que está significando. Qual é o significante, né? Quem fala muito isso é Lacan. Então, as cadeiras, elas vão ter um significado temporário. Os cavalos, normalmente, não. Eles têm um significado que é adquirido ao longo do tempo. E você pode ter um representante, um boneco seu, que já significa isso. Eu ganhei um Playmobil de uma amiga em 2012. E a gente tinha uma amarelinha. Quando eu escolhi a amarelinha de cabelo marrom, ela já fazia assim. Era tira e queda, a pessoa escolhia. Uma vez uma menina escolheu o pai para ela. Aí eu falei: seu pai está doente? Ela falou: está indo fazer um exame agora. Realmente ele estava muito doente, veio a falecer. Ele realmente parece que é algo grave. Ele escolheu aquela representante que estava ancorada. E aí isso acaba acontecendo no trabalho involuntariamente. Tá? Isso pode acontecer, tenham consciência que isso pode acontecer. Então, de vez em quando, você trocar os seus representantes por um tempo, deixar uns de férias, é bom para o facilitador. Tá? Deixar os velhos hábitos de férias, as colas de férias. Então, deem férias para os seus representantes e para as formas que vocês estão fazendo há muito tempo. Isso ajuda, tá bom? Vamos buscar esse lugar? Lucimara, você conseguiu terminar? Deu tempo? Consegui sim, a Margarida foi comigo. Ah, que bom. Fiquei preocupada, mas aí já tinha passado muito tempo aqui. Uhum. Então, às 7 horas na sexta, eu vou mandar para vocês, para quem quiser fazer a tutoria. Então, são convidados, tá? E eu tenho alguns grupos de constelação em grupo. Então, quem quiser participar como representante, me avise, que eu mando para vocês. A gente está para fazer umas 5 da tarde na segunda-feira. Sei que nem todo mundo pode, mas a gente manda para quem quiser ser representante. Próxima constelação é a constelação de uma casa. Vamos ver os antigos donos. Importantíssimo. Muita gente se muda e fale e acha que é o governo, que é o mercado. Não. Você vai ver a história da casa, a pessoa saiu, vendeu a casa porque tinha falido. A pessoa entra lá e entra no mesmo lugar. Principalmente se tiver um dono entre, pulando uma geração, tá? Então, a gente vai fazer isso. Então, eu vou deixando vocês aqui. Vamos filmar. Aí alguém tira uma foto aí, boa. Tira uma foto bonita aí, né? A gente botar lá no grupo. E dia 19, sorria. Vou botar lá no grupo. E dia 19, temos constelação na água às 7 da noite. Tá? Depois tem mais uma, eu acho que dezembro, né? Dezembro tem duas, que eu puxei. E aí a gente entra em recesso, e aí vocês vão receber a partir de janeiro, o novo calendário, tá bom? Podemos ficar por aqui? Então, bom descanso para vocês.
Um beijo até sexta para uns, até a constelação segunda para outros e até dia 19 para outros. Um beijo.